Tem um tá gravando lá no som lá. Tem um é melhor gravar isolado e depois só juntar na edição, né? Melhor gravar isolado e juntar na edição. Mas eu vou ficar escutando tudo. Entendi. Posso começar? Certo. Bom dia, gente. Como eu acabei de falar, meu nome é Luísa Souza. Eu encontrei algum de vocês naquela oficina do CCBM. Alguém estava lá? Eu acho que você estava lá, né? Você caiu no fundo, eu lembro, seu nome. Sim, a outra professora também estava. Você, será que estava lá de óculos? Não. Só ele? Assim. Então, prazer em encontrá-los e prazer também conhecer pela primeira vez os demais. Vocês são do qual nome do colégio de vocês mesmo? Jogos Cabral lá da Cidade Olímpica, né? Cidade Claro, eu vou passar a palavra aqui para a doutora das boas-vindas e depois a gente inicia, claro. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos, alunos, professores, doutora Letícia, Luíse, né? Hoje é o encerramento do mês da mulher, nós vamos ter esse Cine SMP, né? Que vamos tratar, o tema é a exibição de um documentário Transatlantas, idealizado pela produtora audiovisual e cultural maranhense, Explana Minha Irmã. A Luíse está aqui representando hoje, nós vamos ter a exibição do filme. Não se preocupe, vamos ter pipoca também para todo mundo. E depois vamos ter um pequeno debate sobre o filme, uma participação da doutora Letícia. Então, sintam-se todos em casa, aqui na Escola Superior do Ministério Público, agradecer a presença de todos, a nossa equipe que teve o cuidado todo de preparar isso, o Colombo aqui que nos ajudou, e a nossa palestrante de hoje, produtora maranhense, que vem trazer esse tema tão importante, que são as mulheres que fazem tranças, que passam de geração a geração. Eu sei que todos nós estamos ansiosos por isso. A doutora Letícia já veio aqui com suas tranças muito lindas, então fiquei até inspirada. Seja muito bem-vinda e parabéns. Obrigada. Então, gente, eu vou fazer uma apresentação rápida e aí a gente vai para o que realmente interessa, que é o filme. Eu sou produtora cultural, mas eu também sou professora de História e Formação pela UFMA e eu fiz ensino médio no colégio universitário, que é uma escola pública, o colégio de aplicação da UFMA. E eu sou uma jovem de 22 anos, né, que eu estou iniciando minha carreira ainda. Então, para mim, é muito bom, gratificante e incentivador estar nesses espaços, estar produzindo. E espero inspirá-los também, quem sabe, né, mostrar aqui como o cinema, o audiovisual, ele pode ser uma oportunidade de trabalho para vocês também. Não sei se vocês já vislumbraram isso, né? Mas o cinema, ele é uma indústria muito grande, que tem várias funções, né? Porque às vezes quando a gente fala de cinema, parece uma realidade distante, é só o cinema do shopping. Mas não, aqui no Maranhão a gente faz cinema, faz audiovisual, e o Explana Minha Irmã é um exemplo disso, um coletivo de jovens pretos de periferia que consegue, através de editais de incentivo, produzir principalmente documentários sobre a nossa cultura, sobre as batalhas de rima, sobre o francismo, sobre quadrilhas juninas, enfim, sobre o que é do nosso cotidiano, né, o que é da nossa cultura. Então, lá quando eu estava no ensino médio, inclusive, eu participava do movimento estudantil. Não sei se algum de vocês aqui é envolvido com o Grêmio, com o movimento estudantil partidário ou não. Alguém falou aí que né? Isso é muito importante. E lá eu participei de um movimento de greve, né, de ocupação, como a gente fala, que fez parte de uma primavera estudantil, onde várias escolas foram ocupadas nessa época, em 2016, no Brasil todo, protestando contra a reforma do ensino médio e contra a PEC 241, que já virou emenda constitucional 95, que é o do teto de gastos, né, que interpreta o investimento na educação, na saúde, como um gasto que deve ser poupado aí por 20 anos, congelado por 20 anos. E na época a gente debatia todo esse cenário e é muito triste, né, como essa reforma do
em detrimento principalmente das ciências humanas, né? Que são vistas como ciências menos importantes, e eu falo isso enquanto uma pessoa que estuda história, que pretende ser professora de história e que tem muita preocupação com o ensino, né? Com a sala de aula, com a pesquisa como um todo. Então é isso. Eu gostaria muito, após a exibição do documentário, ouvir as impressões de vocês, né? Saber o que vocês sentem e também se vocês reconhecem algumas das imagens que vão aparecer. O documentário foi gravado principalmente no bairro da Liberdade, lá na Ilhinha, e também no centro, né? Então, pode dar play. Ô Luiz, quem me ajuda aqui nas pipocas? Filmes de pipoca não funciona, né, gente? A pipoquinha é quente, mas... Tá faltando alguém aí? Posso apagar ou não? Apaga. Apaga até melhor. Só um pouquinho as imagens. Invocamos o mar para falar de uma história feita com fundamentos ancestrais, bravura, revolta, força da natureza, segredos e linguagens diversas. Um movimento cíclico, aparentemente calmo, de repente bravio, que tudo leva, tudo toma, alimenta e transforma, encantador, absoluto. O trânsito transatlântico que trouxe povos africanos à força para o Brasil resultou em um tecido histórico e cultural multifacetado. Bantus, nagôs, jejes, alçás, malês. Entre mazelas sociais, povos diversos utilizaram seus saberes e ciências para redescobrir a arte da sobrevivência enquanto construíam e reformulavam, ressignificavam códigos de comunicação, afirmação e continuidade da fé. Entre esses códigos se encontra o francismo. Herança de África, o francismo é utilizado até os dias de hoje para simbolizar idade, hierarquia, estado civil, celebrações, rituais, luto, penteados rotineiros. É um código linguístico escrito no Mori, marcado na história de povos africanos desde seus primórdios. No Brasil colônia, essa herança foi recodificada, transformando os Oris em mapas de fuga e guardiões de sementes. No entrelaço dos cabelos, grãos foram escondidos para serem plantados em quilombos, o que era esconderijo, rota de fuga e considerado uma estética feia, antiquada e rejeitada socialmente, hoje é sinônimo de poder econômico, beleza e muito mais.
Nivelar-se das cânceres se firma o cabelo, autocuidado, liberdade, autoestima, ligação ancestral, independência financeira e tudo que cabe na subjetividade guardada em cada um de nós. E em casa a gente sempre foi trançada, tipo, toda a minha família, tipo, de guria até hoje. Aí as pessoas falavam, eu te pago pra tu fazer umas trancinhas na lateral, entendeu? Pra eu me profissionalizar mesmo de eu quero ser transista, 15, 16 anos. Comecei com uma, com duas, com três e hoje em dia nós somos 4. Sou eu, mais 2 e a minha mãe. E a gente tem o nosso próprio salão, a gente trabalha mesmo profissionalmente, a gente vive pra isso. E se não trabalhar, a gente não tem, a gente não consegue se sustentar. Aí teve uma pessoa que chegou pra mim e falou assim, por que tu não expande o teu trabalho e tal? Aí até que eu fiz um curso com uma pessoa que eu sou muito fã, que é a Esther, foi o meu primeiro curso. E eu quero isso daqui pra mim, eu quero passar isso pra outras pessoas. E hoje eu tô aí, eu tenho mais de 60 alunas. Mas eu tenho muito aluno, tipo, trança é amor pra mim, tipo, e trança é além da estética, entendeu? Entre essas pessoas, sempre tem uma história. Eu não consigo me ver sem meu cabelo alisado. Eu não consigo me ver com meu cabelo curto. Eu não consigo passar pela transição, entendeu? É porque a pessoa realmente não se conhece. A pessoa já viveu a vida inteira sem alisar o cabelo. Meu cabelo tá muito inchado. Meu cabelo tá muito crespo. Meu cabelo é duro. Tem gente que fala. Meu cabelo é muito duro. Como eu vou sair na rua com meu cabelo assim? Porque são pessoas que realmente não conhecem a história, não se aceitam, entendeu? Eu nunca vi meu cabelo. Quero colocar uma trança pra me conhecer, pra ver como é que eu fico. E ver como é que fica o meu cabelo natural também. Eu fico muito feliz quando a gente coloca as tranças e elas ficam tipo, o tempo inteiro no espelho. Nossa, ficou muito bom, vou tirar mais. Não vou tirar mais. Eu nem sei explicar o que elas sentem quando colocam, porque depois de ter feito a colocação, é outra pessoa, é outra mulher, não é a mesma pessoa quando senta na cadeira que fica reclamando que não gosta do seu cabelo. Então, transforma muito, levanta muito a autoestima delas. Quando eu comecei ano passado, de fato, trabalhar com isso, eu ainda não tinha um local. E, inicialmente, como eu era bem desorientada de várias coisas, eu não pedia nem taxa de atendimento a domicílio. Então, tipo, eu só ia pra pessoa, se eu fosse de ônibus eu pagava, se fosse de Uber eu pagava, independente. E a pessoa só pagava pelo, sei lá, acho que ela usava só pela segurança. Eu comecei a juntar dinheiro para abrir um estúdio, eu comecei a pesquisar por aqui mesmo, pela feira do meu bairro, pesquisar locais para alugar. O processo dessa chance começa ali no Instagram, porque eu não posto, tipo, explicando ou ensinando algo, eu só posto minha arte, só posto o que eu sei fazer. Então, eu posto lá fotos, as pessoas olham, gostam, compartilham, e outras pessoas olham, vêm até mim, perguntam preço. Eu estou sempre conversando com a cliente para saber, tipo, quais são as inseguranças dela na questão capilar, na questão também do visual no todo. Tipo, elas me explicam, eu tento entender elas, porque eu tento fazer o melhor possível para que elas se sintam bem, tipo, quando as tranças já estão finalizadas, sabe? Eu perdi a grana que eu tinha para investir aqui, então eu tive que começar aquilo de novo. E, nossa, eu chorei muito mesmo, muitas vezes. Porém, todo o dinheiro do início ao fim sempre sai do meu bolso. Não tive ajuda de ninguém. O que me motiva, tem uma arte, eu sei fazer, tipo, as pessoas, eu sei deixar as pessoas felizes, sabe, com a minha arte, isso é o que me motiva. Então eu faço a trança, eu vejo a felicidade da pessoa e isso alimenta, sabe, me alimenta bastante. Então, eu sempre tento focar nisso, em deixar as pessoas felizes me deixam felizes.
papel, para além do trançado, de estender nosso convite, é um convite, né, literalmente, no nosso portfólio, como está lá no Instagram, seja qual plataforma for, que a gente expõe nosso trabalho, de mostrar para as futuras trancistas ou para quem quer entender, quer se aprofundar um pouco mais no nosso meio. Então, eu almejo tudo isso para o meu futuro, de deixar o meu legado para o meu filho, para quem quer depois de mim. Bem, quem trançava meu cabelo quando criança era minha mãe, né? E também tinha uma vizinha, né, nossa também, que mexia já com o cabelo desde criança, né? Aí de vez em quando ela fazia aqueles penteados, né, para ir para a escola, para algumas festas, né? Mas a priori a mamãe é de cena. Logo depois, acho que muito jovem, acho que eu deveria ter uns 8 anos, eu passei por alisamentos químicos mesmo, daquela uma pomada com sol da tarde, que chamava pasta alisante. Eu me lembro ainda, acho que ainda fazia ensino fundamental, 7ª série, acho que eu devia ter uns 14 anos ali, que usava aquele uriçador, a gente chamava uriçador, para usar o cabelo uriçado, que é assim que era o nome que se chamava. Então o meu movimento era daqui da Liberdade para a Escola São José, que é ali no Monte Castelo, ali no Retiro Natal. Então eu estava perto dos meus iguais, já foi em 1984, quando eu entro no movimento negro, que ali a gente está trabalhando a nossa negritude, a nossa identidade, os nossos afros, que com vários penteados de trança ou não trança, o dreadlock, o black power, mas é o cabelo natural do negro que nas revistas, na televisão, aonde estava ali a visibilidade da sociedade, a gente não era contemplada ali, né? Mas dentro do movimento eu me sentia contemplada, eu me sentia fortalecida com meu cabelo duro, como se chama, meu cabelo black power, com as minhas trancinhas na boca, ou com meus implantes que eu quisesse usar. E aí vai passando por todos os processos, né, da aceitação, quando mulher negra, na periferia, e lutar para que você esteja em todos os espaços, aqui, ali, acolá, em todos. E aqui está meus 20 e poucos anos, tá? De cuidados. Então a importância do cabelo para mim tá me mostrando a minha identidade, quem sou eu. Eu lembro de mim com 10 anos tendo a sensação entre as minhas pernas, pois eu era a única que sabia fazer a trança com 3 partes de cabelo. Lembro que eu fazia muito na minha irmã e que eu gostava muito de usar. Não lembro como eu aprendi, mas a trança na mão mesmo foi o que me encantou. Não sei fazer sozinha, mas no caminho eu encontrei pretas que hoje me trançam, Mariana em especial. Eu sinto ela como uma feia que tece ideias e desenhos com uma qualidade ancestral de quem sabe o que está fazendo. Carregar uma anagô assim na cabeça é até uma honra. Imagine que nossas ancestrais utilizavam o entrelaçado nagô para guardar arroz, que é alimento, vida, e que a base dessa nagô é o nosso ori, que é centro de nossas realizações, de nossos segredos, de nossa energia. As negras escravizadas, elas eram privadas de cuidar dos seus cabelos. Mantê-los trançados era uma forma de resistência, de manter guardado a ligação com o seu corpo de origem, com o lugar de onde vieram. As mulheres utilizam o entrelaçado na boca para transitar do alisamento compulsório para o preto. Veem que são momentos diferentes, mas as linhas dos caminhos sempre cruzam como parte de uma trança. Eu queria que toda criança soubesse o valor de uma boca. Queria sair cantando toda a gente. E ela feliz. Olha o Pedro todo contente com as tranças na ponta e ele aponta. Que maneiro! E a Gabi é muito feia. E todo mundo que uma vez na fila para fazer na boca nem imaginam a dor da ancestral mais velha anterior.
Então, que a gente feche a cara e faça mesmo muito barulho para qualquer um que quiser não viver nessa trança. Tem que ter respeito, moço. Além de não saber trançar, só sabe se pentear, divida metade da metade do cabelo, dessa parte do quarto e depois não fala comigo. Eu falei, foi duvido. Então, que toda preta na guarda, que fica sempre muito bonita. E que a beleza seja tanta, que exploda qualquer coisa que haja de racismo. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam? Eu acho que esses momentos que fazem o nosso trabalho valer a pena, né? Eu acho que é esse público mesmo que precisa ver esse tipo de documentário, que é um documentário educativo. E eu queria muito, assim, o nosso sonho era que ele passasse mesmo nas aulas de história, né? Em todas as escolas, principalmente públicas, porque faz muito sentido pra gente, né? Ainda mais para as alunas e para os alunos que são pretos, que têm o cabelo crespo, que têm o cabelo cacheado. E os significados, né, que esse filme traz, desde o título, por exemplo, o nome Transatlânticas, o nome prefixo trança, né, falando da tecnologia, e o Atlânticas, que faz menção a essa viagem transatlântica dos africanos, principalmente da África Ocidental, para o Brasil, né? Porque foi assim que as tranças chegou até aqui. E é muito mais do que só uma moda. Hoje em dia, né, a gente vê se falando muito sobre isso, a gente vê muitas essas imagens, mas não é uma moda. É importante que a gente saiba a história por trás disso, porque é uma história, infelizmente, de muito sofrimento, mas também de ressignificações. Porque em África, dessa região de onde esses escravizados vieram, esses africanos vieram, que corresponde hoje a Moçambique, a Angola, a Guiné-Bissau, enfim, vários países. Lá nesses países, né, até hoje, inclusive, essas tranças elas significam códigos sociais. Geralmente, um formato de trança pode significar que uma mulher ela faz parte de um estado social elevado, ou que ela é solteira, ou que ela é casada. Significam essas hierarquias. Aqui no Brasil já tem outro significado. Hoje em dia significa uma forma de trabalho, né? Principalmente para essas transistas. Então é muito interessante perceber como ao longo do tempo, é uma técnica muito antiga. No documentário a gente mesmo menciona que as africanas que vieram para o Brasil, elas trançavam, continuaram trançando seus cabelos. E algumas vezes elas faziam o desenho da nagô como se fosse rotas de fuga do trabalho escravo. E também trouxeram dentro das tranças sementes de arroz típicos de África, que foram incorporados inclusive aqui no Maranhão, né, que é um arroz, que eu esqueci o nome agora, não sei se é um arroz vermelho, mas que por um tempo ele era cultivado aqui nesse período colonial. Então, só para vocês terem noção da complexidade, né, por trás dessas tranças, para além do que só um código estético ou só uma moda, né, mas significa um empoderamento econômico para essas mulheres, muitas jovens. Vocês viram a Eudi falando que ela começou a trançar com 16 anos, muitas vezes por necessidade, né, porque infelizmente no Brasil são principalmente as mulheres pretas jovens que estão desempregadas, infelizmente, não são incorporadas no mercado de trabalho. Então, por necessidade, muitas começam a trançar para ganhar dinheiro, né? Eu conheço também outras que estão nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto. Aí se juntaram com as duas amigas, abriram um estúdio e vão crescendo aos poucos, ganhando sua autonomia. E outro aspecto também muito importante é a questão da autoestima, né? Porque para muitas mulheres pretas que têm um cabelo crespo, principalmente, e passaram por um processo
alisamento compulsório, porque esse é o padrão de beleza universal que foi imposto pra gente, que é esse padrão branco, do cabelo liso, e para as mulheres pretas do cabelo crespo, isso é muito doloroso, né? Então, tiveram que passar por esse processo de alisamento. Não sei se alguma das pessoas aqui presentes passaram por esse processo. E aí, na transição, o que vai contribuir? As tranças, né? Sejam dreads ou sejam vários tipos de trança. Então, é de muito significado, é de muita potência utilizar esse tipo de tecnologia, né? E é importante a gente bater nessa tecla, porque para não virar uma coisa banal, né? Hoje a gente vê também muitas pessoas falar aqui de um tópico sensível, mas eu sei que vocês estão por dentro dessa questão da apropriação cultural, né? Queria inclusive depois saber o que vocês acham disso. Mas vou trazer um exemplo claro assim, de como o racismo está presente até nisso, assim, dos nossos cabelos, né? Mas quando uma mulher branca, ela vai e usa, teve até uma bem famosa aí, a Virgínia, não sei se vocês viram. Ela foi, colocou as tranças e tal, e aí o que as pessoas falam? Ai, que lindo, não sei o que, tudo mais. E às vezes quando uma mulher preta coloca a trança, as pessoas olham estranho, falam que é sujo, não acham bonito, né? Mas quando uma mulher, às vezes uma mulher branca coloca, é considerado bonito, esteticamente legal e aceitável. Então, por que essa aceitação é seletiva, né? Então é importante a gente também estar atento a isso. Não que tem como a gente impedir que qualquer tipo de pessoa coloque trança, até natural, assim, ainda mais numa era de influência digital que a gente vive hoje. Porém, é importante a gente demarcar de onde veio essa cultura, né? Que é uma cultura preta com um legado africano nela, uma ancestralidade. Então a gente precisa evocá-la. E não sei se alguém quer fazer algum comentário, gostaria também de ouvi-los, as pessoas aqui presentes. Seria interessante ouvi-los também. O professor Cerejo, né, que chegou agora. Bom dia. Bom dia. Eu vou aproveitar para convidar o Jorge para que ele preparou também algumas reflexões aqui para dividir conosco e a gente poder fazer depois junto com a doutora Letícia esse bate-papo com todos vocês. Jorge, pode ficar à vontade, se quiser vir aqui conversar com eles um pouquinho sobre essa consideração. A gente agradece desde logo pela presença. Oi pessoal, bom dia a todos e todas. Todos também, é um prazer estar com vocês. Eu sou o Jorge, tá? Sou professor universitário, sou também advogado, pesquiso essas questões raciais. Primeiro eu queria parabenizar a iniciativa do Ministério Público, né, da escola, a doutora Regiane, a professora Maria, Regiane. Parabenizar também pelo trabalho do documentário. Tá? E, gente, eu queria falar algumas coisas também sobre reflexões que eu tive vendo esse filme dentro das temáticas que eu discuto sobre questões raciais, né, aqui no Brasil e no Maranhão. Então, toda apresentação que eu faço, eu costumo dar um nome assim, né, dar um tipo, que eu acho que não são essenciais. Nós estamos em processo de transição. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, a sociedade brasileira não discutia isso. Não discutia, eu lembro que não tinha, na universidade onde eu estudei, não tinha discussões mais aprofundadas sobre questões raciais, não tinha esse debate intenso que tem hoje nas redes sociais sobre o tema da igualdade racial, das questões relativas ao racismo e outros processos discriminatórios, microagressões, tudo isso não tinha essa discussão. Então hoje eu penso que a gente está num processo de transição para uma outra coisa, que eu espero que seja melhor do que as coisas que passaram. Então, o que eu vi nesse filme, passado e futuro, e passado e futuro tem a ver com essa perspectiva de transição de um momento para outro, mas essencialmente uma perspectiva em que no futuro a gente possa pensar que as formas de sociabilidade, as formas de condicionamento da pessoa negra, né, das minorias sociais, étnico-religiosas, não seja apenas pela sobrevivência. Né? Hoje o Brasil é um dos países que mais matam pessoas negras do mundo, pessoas LGBTs, mulheres. E então pensar essa perspectiva do afrofuturismo é também pensar uma perspectiva interseccionalizada, multidimensional, em que a gente pode analisar ou avaliar que o nosso futuro ele é ancestral. Ele carrega as nossas marcas ancestrais
e que por conta disso mesmo, como ela falou ainda há pouco, isso projeta a gente para uma realidade que nos parece, nesse momento, a depender do nosso engajamento e da nossa atuação concreta, muito melhor do que o que passou. Então, deixa eu passar aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Quem nunca ouviu essas expressões aqui, pessoal? Pelo menos seu filho tem cabelo bom, esse seu cabelo está na moda, como faz para lavar esse cabelo? Seu cabelo é macio, deixa eu pegar no seu cabelo, você nem é tão negro assim, vai ter que cortar esse cabelo para trabalhar, você é um negro, negra bonita, inteligente, você é um negro inteligente, você é uma negra bonita, você trabalha fazendo faxina, você tem traços finos, sua beleza é uma beleza exótica, cabelo com brilho duro, e aí se a gente for completo, porque daí a lista é imensa, né? Interessante, né? Eu comecei minha vida profissional no Banco do Brasil, trabalhei 8 anos no Banco do Brasil, e nesse tempo na universidade eu usava uma trança na Gol, e foi a primeira coisa que a minha chefe no banco falou: vamos ajeitar esse cabelo. Interessante, né? Essa colocação dela, vamos ajeitar esse cabelo. Depois eu usei dread, usei uma série de outras questões, mas ela dizia que era por conta de uma regra de etiqueta da instituição que determinava que você utilizasse um determinado padrão de cabelo, uma estética, né? Que foi o que ela falava ainda há pouco pra gente, que tem a ver com esses apagamentos e essas interdições que nos condicionaram aqui no Ocidente, né? A criação dessas identidades pautadas por uma mediação eurocentrada, né? Então é importante a gente pensar. Então, quem nunca ouviu essas expressões aqui, né? Bom, e aí eu queria colocar para vocês uma coisa que me ocorreu muito assistindo o filme, é que o impacto dessas expressões, por exemplo, na nossa subjetividade. O impacto dessas expressões na construção do nosso eu, especialmente na construção de um eu que é o eu coletivo, né? É como se a pessoa negra ou a pessoa não branca, que não atende a padrões, né, etnocêntricos, eurocêntricos, como não é mesmo. O eu dela, a construção da identidade dela, a construção do imagético, do imaginário, né, do simbólico, passa por uma interdição e uma não aceitação de si. E daí por isso que tem uma discussão, né, que todas as mulheres negras talvez um dia tenham pensado em alisar o cabelo, alisaram. Semana passada eu estava com a secretária Socorro e ela dizia que até a Célia Sampaio fala também no documentário, né, que usava soda cáustica, não sei o quê. Então isso é um tipo de sofrimento muito grande, né? Porque isso impacta na autoestima, na autoimagem, na forma como a pessoa se compreende no mundo, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso. Se você entende que o passado ele traz consigo essas marcas deletérias, de dores, de sofrimento e tudo mais, isso tem um impacto muito grande na formação da subjetividade e da identidade das pessoas. Bom, mas eu falo de um lugar da academia e da minha vida profissional que é do direito. Então eu sou advogado e falo a partir de uma perspectiva. Eu queria mostrar para vocês só um pouco como é que essas discussões elas entram na legislação, e aqui do Estatuto da Igualdade Racial, que ele deixa bem evidente ali, discriminação racial, étnico-racial. Eu ia falar um termo agora interessante, eu falo assim, deixa claro, deixa bem claro, né? Mas vejam que essa ideia de claridade também, de esclarecimento, né, evoca toda uma perspectiva racialista, né? Então vejam, deixa bem evidente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco no curso, direitos humanos e liberdades, tanto político, econômico, social, cultural, qualquer outro campo da vida pública e privada. Então veja que coisa interessante, não é à toa que o documentário é gravado no Quilombo da Liberdade. Porque a partir daquele trançado, ali é uma reflexão filosófica profunda sobre a liberdade. E é um exercício metalinguístico. A liberdade transitando na cabeça das mulheres no bairro da Liberdade. Que coisa interessante, né, para a gente pensar. Então, e não é à toa, pessoal. A Liberdade é o bairro que assume a sua identidade. Então isso é bem interessante aqui em São Luís do Maranhão, pensar que as pessoas que estão ali, elas tanto são afrocentradas, que têm um entendimento sobre isso. O dread que eu coloquei da última vez foi com a Thay, lá descendo a rua Bob Marley, né? Tudo ali é muito simbólico, né? Então eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Como que é interessante, né? A discussão sobre a liberdade, sobre os direitos,
as liberdades fundamentais passam também por um trançado, no passado e no presente, e no futuro. Porque ela falava, né, sobre rotas de fuga, sobre guardar sementes. Isso tem a ver com a superação de estigmas, a superação da insegurança alimentar, mas tem a ver fundamentalmente com uma luta pela liberdade. Porque um quilombo é um espaço de liberdade. Então, ali, a partir das tranças, também é um processo de aquilombamento e de libertação dessas amarras coloniais que nos prendem a esse passado deletério. Então, eu também pensei muito sobre isso. E aí, eu queria conversar com vocês uma outra coisa que tem a ver com essa questão das tranças nos últimos tempos, que foi não sei se vocês chegaram a ver a proibição da Anvisa de produtos capilares e tudo mais, por causa de problemas relativos à queimadura, à cegueira, não sei o que e tal. Então teve essa discussão, mas a Anvisa foi convidar os fabricantes desses produtos para conversar. E aí vejo que coisa interessante, a própria Anvisa elaborou uma nota dizendo o seguinte: a Anvisa, olha só, reunião técnica com os fabricantes de pomadas capilares. Na ocasião, alguns representantes de empresas alegaram que os eventos adversos graves ocorridos estariam restritos ao uso para trançar cabelos e a suposta prática dos usuários de não lavar os cabelos trançados por diversos dias. Tais declarações levantaram questionamento sobre o eventual aspecto discriminatório e racista contidos em tais falas. A agência rejeita e abomina qualquer forma de discriminação, em especial o racismo. Né? Não há dados que indiquem que o problema seja provocado por uma forma específica de uso. Bom, e aí por aí vai, né? Sugeriram e etc. Então vejo que coisa interessante para a gente fazer um deslizamento aqui. Né? Já termina. É o seguinte, como que essa questão é interessante, né? Para a gente pensar o que o filme traz para a gente. Os fabricantes das pomadas disseram que atribuíram a culpa pelas queimaduras e pela cegueira às consumidoras e aos consumidores que fazem o uso das tranças. Foi exatamente isso. Alegaram que os eventos adversos graves estariam restritos ao uso de trançar cabelos e a suposta prática dos usuários de não lavar os cabelos trançados por diversos dias. Isso os fabricantes disseram dessas pomadas. Veja que coisa interessante, né? Em nenhum momento, durante todo o processo histórico que fez, por exemplo, com que Célia Sampaio usasse soda cáustica, nenhum fabricante trouxe a culpa para si, mesmo sendo um tratamento altamente químico. E tampouco atribuiu a culpa aos usuários, porque afinal de contas se trata de um alisamento. Mas aí no momento em que se discute o trançado, a questão isso tem a ver com o problema que é das mulheres que fazem trança e dos homens que fazem trança, que inclusive não tomam banho, que inclusive não lavam o cabelo. Foi isso que os fabricantes disseram aqui, né? Então vejam como que esse debate sobre o cabelo é interessante, porque a partir de uma perspectiva sobre o cabelo, sobre a cabeça, a gente consegue pensar toda uma trama racial que configura os nossos processos de sociabilidade. E aí, para encerrar, eu queria então mostrar um pouco só sobre isso, sobre essa perspectiva da transição capilar para a transição da história, o uso ilimitado das liberdades. Então vejam que coisa interessante. Então, todo mundo sabe o que não vou explicar porque vocês sabem melhor do que todo mundo o que é transição capilar. Mas eu uso também essa expressão transição capilar para mostrar uma coisa interessante. A assunção da identidade negra, afrocentrada, por exemplo, ela passa por um processo de transição. Isso não é dado, isso é construído. Porque, afinal de contas, quem aqui é negro sabe, a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Porque a gente passa a assumir identidades e processos de valores que aparentemente eram valores que a gente não queria deixar chegar perto e tudo, mas com o tempo a gente passa a entender que não, peraí, não está errado isso. Qual é o problema? Né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, faz pouco tempo, eu usava cabelo muito baixo, porque eu não gostava do meu cabelo, assim, entendeu? Depois eu pensei, não, vem cá, eu acho legal, entendeu? Passei a usar dread, passei a usar trança e passei a usar produtos e começou a ficar meio cacheado e eu comecei a gostar e as pessoas foram elogiando. Então assim, foi caindo mais créditos também, né, de paqueras também, de
Então é isso, porque o resgate da identidade tem a ver com esses valores. Em outras palavras, o resgate da identidade e esse processo de transição capilar, que é doloroso, eu sei, tem a ver com isso aí, com a autoestima, com a identidade, com a autoimagem, como a gente se compreende no mundo, tá? Então, é isso. A transição capilar mostra pra gente uma coisa importante, a transição da história. A gente não está no mesmo lugar que antes, mas ao mesmo tempo a gente tem a responsabilidade fundamental de levar adiante os nossos ensinamentos que os ancestrais nos legaram. E eu queria trazer uma outra coisa também, uma outra reflexão que o filme me trouxe, que foi a simbologia da Anansi. Já ouviu falar em Anansi? 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 Anansi algumas narrativas mostram que era uma deusa, outros que era um deus africano, que também tem uma simbologia dinka, né, dos Ashanti e dos Cromanti, Gana, na África, que legaram para o Maranhão, inclusive, aspectos religiosos como tambor de mina e etc. A Anansi era uma deusa representada por uma aranha. Ela se transformou numa aranha para fugir dos seus algozes, dos seus perseguidores. E vejam que coisa interessante, porque enquanto elas estavam trançando, eu estava vendo a Anansi. Porque qual que é o lance do trançado, né? E qual que é o lance da aranha? É porque todos fazem parte do mesmo tom ali. A transista e a que está sendo trançada. A Nancy mostra exatamente isso. Todos fazemos parte daquele mesmo tom. Ou seja, todos estamos interligados. Então, quando elas estão fazendo aquelas tranças, mesmo talvez sem saber e até inconscientemente, não é inconsciente, não é consciente mesmo, né? Elas estão se ligando ao passado. Esse passado da Nancy, que nos liga a esse mesmo tronco ancestral, esse nosso DNA ancestral, mas que também tem a ver com o futuro, tem a ver com a ideia de afrofuturismo. O que é o afrofuturismo? A mobilização de sentidos, a mobilização de imagens, a mobilização do nosso imaginário para a construção de uma vinculação à ideia de tecnologia, de arte, de estética, para uma coisa futura, mas que também é o passado e que depende fundamentalmente da pedra que é lançada hoje. Então, por exemplo, o Wakanda, o Sanha e outras tantas construções imagéticas que se relacionam à ideia de afrofuturismo mostram uma coisa fundamental para a gente, a partir daquele trançado. Que o trançado é o futuro, ou seja, faz parte desse processo de transição para a assunção de uma identidade afrocentrada, e que mais na frente pode ser capaz de produzir para a gente processos como esse, de educação de meninas para a autoaceitação e de meninos para a autoaceitação, a não rejeição de si e construção de patamares onde as pessoas possam se considerar, inclusive, não só lutadores pela sua existência, mas pela existência de todos, porque afinal de contas, como a Nancy, como heróis, super-heróis e super-heroínas, porque no final das contas a Nancy é isso, mostrar que todos nós fazemos parte de um tronco comum e que a retirada de um pedaço também é retirada do todo, né? E como diz a filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos, né? Então, se nós somos, a gente faz parte dessa mesma teia de significados, dessa mesma relação simbólica, afetiva, e que eu consegui ver na película as mulheres tecendo ali as teias de Anansi nas cabeças umas das outras. Tá bom? Então, não sei se eu viajei muito, mas é um pouco das reflexões que eu fiz sobre o filme, parabenizando também as idealizadoras e cineastas e participantes também do trabalho. Tá bom? Obrigado. Aqui no Maranhão, trabalho em Pinheiro, mas também trabalho no Centro de Apoio Operacional de enfrentamento da violência de gênero. Queria primeiro parabenizar a Isabela, né? São as produtoras, educadoras da película. Eu preparei toda uma apresentação com o professor Jorge, eu nem sou professora, realmente a gente se reúne e traz reflexões e debates sobre as temáticas. Mas eu pensei em algumas questões para trazer para a Luísa e também para a gente discutir aqui. Luísa,
voltado para jovens, eu queria que você trouxesse para a gente se houve, dentro dessa perspectiva, alguma dificuldade, algum enfrentamento pela questão de vocês serem mulheres. Né? Porque a gente constata, pelo menos nós leigos, fora do circuito audiovisual, que a gente vê na televisão, nas notícias, nas redes sociais, é uma preponderância do público masculino na produção de películas, na produção de séries, das premiações, né, dos grandes eventos de premiações. Então, é realmente um espaço predominantemente masculino. E dentro dessa perspectiva, eu queria saber se vocês tiveram alguma dificuldade, se sentiram alguma dificuldade para além das questões de ser, na verdade, eu entendi que era realmente um projeto voltado para jovens de periferia, não é isso? Mas se além disso, além desse fomento, houve uma perspectiva de gênero específica, se vocês perceberam, sentiram alguma dificuldade dessa perspectiva de serem produtoras. Parabenizo pela escolha do tema, claro. Vocês, enquanto jovens de periferia, escolheram um tema voltado para isso, das dificuldades e o empoderamento, as dificuldades enfrentadas pelas meninas de periferia, especialmente as meninas negras, que é a maioria, e o empoderamento que toda essa questão do transismo vem trazendo para elas, no sentido de serem inseridas no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, é uma produção artística, é uma produção que envaidece, dá prazer, não é a simples inserção no mercado de trabalho, não é como jovem aprendiz que coloca a garota no mercado de trabalho como sendo uma empacotadora de supermercado. É muito mais, tem a ver com identidade cultural, identidade ancestral, que empodera por estar fazendo algo artístico, que me dá prazer e que deixa as pessoas felizes. Foi uma coisa muito forte que uma delas disse, né? Eu me sinto feliz em deixar outras pessoas felizes. E eu acho que outra questão que eu refleti, você já até trouxe um pouco isso, né? Sobre a apropriação, que você colocou como apropriação cultural. Existe um pensador baiano que nos coloca que existem duas formas de interpretar a história. Né? Uma é voltar e ficar remoendo todas as dores do passado, como as dores do racismo, e o tempo todo ficar remoendo isso, e toda a carga que isso traz. E existe também uma forma da gente aproveitar essa carga e transformá-la e enaltecê-la e tornar uma coisa bela. Eu acho muito isso da questão do transismo em si. Você é uma coisa essencialmente cultural, uma herança cultural que precisa ser preservada, passada para gerações, mas ao mesmo tempo que traz essa alegria, essa beleza, esse empoderamento, não só de quem faz, como de quem também recebe, né? O empoderamento tanto de você. Eu sofri desde a minha infância, eu não sou não tenho uma história de nascer em periferia. Os meus pais são médicos, então já nasci na classe média mesmo. E assim, não sofri esse racismo, você é preta, mas sofri de seu cabelo feio a vida inteira. A minha mãe me soltou o cabelo desde que eu tinha, sei lá, 6 anos, eu conheci adulta como era o meu cabelo. E sempre o cabelo disso, o cabelo daquilo. Quando eu mesmo trançava, não assim embutidinho, mas trançava, seu cabelo tá sujo. Já tive várias vezes, eu sempre fui muito aguerrida, então já brigava desde o início por isso. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa branca, ou fenoticamente, né, que a gente chama branca, porque no Brasil a gente nem sabe se pode dizer que alguém realmente é de uma raça ariana, com a trança eu particularmente vejo que aquilo ali ajuda a construir uma quebra do racismo, no sentido de que algumas pessoas vão fazer como você disse. Aquela mulher, aquelas tranças bonitas são brancas, mas não são bonitas negras.
mas outras vão chegar e pensar como as tranças são bonitas e ver na negra também, ou dos negros em geral, porque as tranças não são só das meninas, como as tranças são bonitas. Durante o carnaval, teve uma polêmica com, acho que foi nas redes sociais, com a cantora Anitta, que usou uma roupa indígena. E perguntaram para o indígena se aquilo não era uma apropriação cultural. E ele relatou que ela mandou produzir a roupa na aldeia, ou com pessoas realmente de origem indígena. E ele em si colocou no debate essa questão que se era uma apropriação ou uma valorização cultural é usar uma roupa indígena produzida por indígenas, ressaltando a cultura indígena no carnaval. Ele colocou como um enaltecimento. Achei interessante que as pessoas sempre desvalorizaram, né, a cultura indígena, banalizando, colocando de qualquer forma, e ela estava usando uma roupa feita por artesãs indígenas no carnaval, pagando um preço justo, preço que colocaram, uma forma de enaltecer a cultura. Acho que talvez, serve para o debate, a cultura transista diversificada por todas as pessoas, talvez fortaleça, ao invés de diminuir a cultura, o combate, o enfrentamento também ao racismo e todas essas questões. Eu realmente vim aqui para contribuir para o debate e estou à disposição e, mais uma vez, parabenizar pela coragem, pelo engajamento, pela escolha do título e pela produção que ficou excelente. As questões, né? Letícia, obrigada, Letícia, pelas contribuições. Também quero saber se algum aluno tem algum comentário, aí a gente responde tudo junto. Alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta, um comentário, o que ele sentiu, o que ele achou da fala do professor Cerejo também. É um centro de debate, não fala. Para falar do microfone. Não precisa chegar muito perto. Mas questão de saber quais plataformas vai ser transmitido a esse filme. Não, o filme, ele tá no Globoplay. Olha só, a gente tá chique, né? Ele tá no Globoplay e não precisa pagar para assistir. Ele tá dentro de conteúdos que são disponibilizados gratuitamente. E por que tá no Globoplay? Não é porque a gente tem dinheiro e a gente recebeu algo do Globoplay, mas é porque o filme ele só foi feito graças a um edital de uma escola digital chamada Coliga, e a gente escreveu um projeto e foi selecionado nesse edital, que selecionou 30 produções do Brasil todo. E aí, com um dinheiro bem curto comparado ao que é necessário para fazer um filme, a gente conseguiu produzir o que vocês acabaram de assistir, né? Inclusive, também respondendo a questão da doutora, que a gente trabalha muito na guerrilha. O nosso coletivo, a gente não vive disso ainda. A gente não vive ainda de cinema, de produção cultural. As pessoas trabalham em outras áreas. Eu, por exemplo, trabalho no museu. E o trabalho que a gente faz dentro do coletivo Explana mesmo é principalmente voluntário. E a gente procura justamente esses editais, esses incentivos externos, sejam públicos ou privados, para que a gente consiga consolidar projetos como esses, né? Principalmente de ações sociais também. A gente tem um projeto bem parecido com esse, que é o de Circuito de Cinema Sonhos de Quebrada, onde a gente vai em algumas comunidades, tanto da zona rural quanto da zona urbana, aqui de São Luís e também até fora, e a gente faz exibição de cinema na rua, em praça pública, e também oficinas de roteiro fílmico, tanto para crianças quanto para adolescentes. Inclusive, a escola de vocês
de um circuito desse, mas foi lá no Centro Cultural da Vale. E aí, como eu falei no começo, alguns alunos daqui estavam lá. A gente falou sobre a construção de um roteiro fílmico, como uma forma também de trazer os alunos, os jovens, mais para perto dessa indústria, né? Como uma possibilidade até de trabalho também, um trabalho artístico, criativo, né? Que infelizmente é pouco valorizado. E no nosso caso, sendo um coletivo formado por mulheres, jovens, pretas de periferia, não é só esse nosso público-alvo, como também nós somos, né? Então, a gente é um coletivo independente duas vezes. Primeiro, por não ter patrocínio, não ter dinheiro, e segundo, também por ser mulheres. Então, dentro do nicho de produtores culturais e audiovisuais do próprio Maranhão e de São Luís, a gente se sente isoladas. Porque, como eu disse, a gente produz na guerrilha e nem equipamentos como esse que vocês veem aqui, equipamentos de cinema, são muito caros. Essas câmeras são muito caras. E a gente não tem condições de comprar ainda. Futuramente a gente pretende, né, adquirir os nossos, então a gente tem que pedir emprestado. E poucas vezes nós somos convidados para colaborações. A gente tem que ir lá e pedir, né, enfim, prestar algum tipo de colaboração. Então, para a gente é bem desafiador, porém, como coletivo, né, como está aqui na apresentação, que começou com ações sociais, um coletivo que começou, inclusive eu me vi dentro do cinema muito por acaso, porque eu estava lá indo para a UFMA, né, no meu curso de História, e aí eu conheci o Jácio, que foi quem criou o coletivo lá em 2019, um ano antes da pandemia, e ele já trabalhava com cinema, já tinha equipamentos, e aí ele me convidou para apresentar os vídeos no canal do YouTube, porque a gente começou no YouTube, a gente tem um canal que eu vou mostrar depois para vocês, lá tem bastante vídeos, e a gente queria produzir entrevistas, videoclipes de artistas das periferias, né, como uma forma de contrapor essa narrativa de que a periferia é só zona de violência, e a gente queria contrapor com arte, com cultura, né, e com artistas que estavam próximos da gente no nosso próprio cotidiano, porque, enfim, como eu falei, todo mundo do coletivo é de periferia. Então, às vezes, um amigo nosso que é artista, né, a gente está nesse meio, nós somos artistas também. Então, a gente queria divulgar mais isso precisa ser falado, né, tem artistas muito bons dentro da nossa própria cidade, artistas pretos, LGBTs e tudo mais. E a gente começou no YouTube, depois a gente foi produzindo documentários. A gente tem um documentário sobre as batalhas de rima daqui de São Luís, entre outros, alguns vocês conseguem ver no YouTube, ou no nosso site também, explanamerman.com.br. E aí, como eu falei, ano passado a gente foi contemplado e o futuro, e eles estão sempre conectados, e acredito que isso não é à toa também, tá? Eu saio daqui muito inspirada e feliz de poder reencontrar vocês, né? É isso, obrigada, gente. Obrigada também à escola pela oportunidade. Mais alguém? Não quer falar aqui? Não? Falou alguma coisa? Você pode falar aí à Eu vontade. vi um monte de gente que interagiu na revista. Ele quer falar aqui, né? Vai. Ele quer falar. Vou só terminar que a fala dele, que é a minha. Bom, uma coisa que eu acho importante também. Microfone. Uma coisa que eu acho importante também é a questão cultural. Hoje em dia a gente está muito acostumado com essa questão de inovação, mas a gente está esquecendo da evolução sobre a questão de histórias culturais. Muitas pessoas conhecem tudo só pela internet. A gente está focando muito em conhecer tudo pela internet, saber mais só por esse meio, e não foca em estar conhecendo pessoalmente. Exemplo desse evento de periferia. Eu vou usar o exemplo da Batalha da Aldeia, que é a batalha de rimas que tem na cidade operária de vez em quando. Eu já frequentei algumas vezes lá e a gente se reúne lá para fazer isso e vem gente de cada bairro. Tem gente que vem do Coroadinho, gente da Liberdade, gente da Cidade Olímpica, Janaína. E essas interações culturais são interessantes porque tem gente também que começa a fazer rodas de capoeira lá perto, lá no Viva da Cidade Operária. E a pessoa ir atrás de buscar se conhecer e conhecer melhor essas culturas é muito melhor do que estar só conhecendo pela internet.
Então, as escolas hoje em dia, de acordo já com cronogramas do governo, focam muito em estar botando muitas palestras, tá colocando mais em questões visuais, colocando em data shows, tá colocando dessas formas. Mas seria importante também se eles levassem a gente para outros meios, outros espaços, onde as pessoas possam conhecer todas essas diversidades culturais. Para também deixar de preconceito. Eu vou usar exemplos de casas urbanas, casas candomblé. Tem muitas pessoas que têm um preconceito. Ah, eu sou cristão, então não vou frequentar, não vou lá, não vou chegar nesse espaço. Eu me declaro cristão, mas mesmo assim eu vou sem problema nenhum. Porque minha fé não vai afetar de conhecer a fé de outra pessoa. Então era isso. Tem mais alguém que queira falar? Esse, você não pegou. Ele não pegou. Muito obrigado. Eu acho assim, Aqui, interessante sobre o filme, eu achei muito interessante porque eu sou transista, eu trabalho com isso, eu comecei de baixo, fazer transição das irmãs, aí todo mundo olhava e falava, nossa, mas é muito bonito quando alguém começa a trabalhar com isso, aí eu transformei isso numa rede, né? E hoje as mulheres elas usam isso como uma forma de autoestima, né? Ah, meu cabelo é duro, meu cabelo é feio, eu não vou colocar meu cabelo assim. Então, eu acho que isso é uma questão de aceitação. E eu queria falar para as mulheres, negras, não escondam o seu cabelo, porque o cabelo é a origem, tanto para as mulheres quanto para os homens, que, como diz, o nosso cabelo é a nossa identidade. E carregar uma trança no cabelo é uma questão de honra, como disse no filme, porque para as mulheres negras é uma questão de resistência. E eu achei muito importante falar sobre isso no filme. Sobre a questão da aceitação do nosso cabelo, né? É isso. Eu gostaria de saber se, tipo assim, chegou pessoas, tipo assim, falando assim, ah, não vai dar certo esse projeto seu e tal, ou até mesmo tentou parar você. Olha, a gente tentou, a gente na verdade quase ia desistindo, né? A gente teve que repetir várias gravações, pelo próprio fato da gente nunca ter trabalhado com esse formato, né, de filme, foi a nossa primeira vez também. Então, teve alguns erros no meio do caminho, mas a gente é muito determinada, então a gente resolveu ir até o final mesmo, entregar até o produto final, que eu acho que valeu muito a pena, mas sim, a gente pensou em desistir algumas vezes por conta também da própria falta de apoio, porque éramos só nós, né? Nós por nós mesmo. E também eu acho que a gente não desistiu pelo comprometimento que a gente se deu com as transistas, né? E a gente não queria acabar com isso, então a gente vai continuar. Assim, a palavra. Pergunta para a Luísa, né? Dentro você pela idade que você tem, que você colocou, eu sempre pergunto assim, em que momento, né, uma pessoa, uma mulher preta, né, chega ao ponto de dizer assim e assumir a sua identidade. E aí eu fiquei curiosa em saber quando foi que realmente vocês iniciaram essa questão de se tornar irmã, em que momento foi aquele estado para dizer assim, eu preciso me organizar, eu preciso ter o meu grupo para que a gente possa expor as nossas ideias, para que as pessoas possam reconhecer a nossa identidade. Então, sempre que surgem esses grupos, quando você fala também das dificuldades que vocês enfrentam, eu sempre me questiono isso, em que momento realmente vocês foram lá e realmente deram, né, a cara para enfrentar realmente e expor o que vocês queriam não expor. Foi muito o cenário político que o Brasil estava vivendo, porque a gente surgiu logo após as eleições, que elegeu o antigo presidente, né? E aí era uma época de muito terror, de muito, até hoje continua, né, essa onda conservadora. Então a gente sentiu uma necessidade absurda, assim, um chamado mesmo, de fazer alguma coisa, de se posicionar de alguma forma. E a gente viu no audiovisual uma ferramenta para
mais uma pergunta, né? Para o Luiz. Para o Luiz. Eu queria saber mesmo a sua opinião em questão dessa apropriação cultural, das pessoas brancas usarem as tranças. Essa minha dúvida. Porque eu divido muitas opiniões. Sim. Eu acredito que o uso pelo uso, ele não vai trazer essa valorização, mas o conhecimento sim. Então, pessoas brancas, como eu falei, é natural, não tem como a gente impedir que elas usem. Numa era de influência digital que a gente vive hoje, todo mundo é influenciado por diversas culturas, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Mas, se essas pessoas usarem por usarem, eu acredito que nesse caso não vai existir uma valorização das tranças, mas um esvaziamento da cultura. Então, o conhecimento, ele precisa vir acoplado, né? E essas pessoas também precisam defender as pautas, né? Não só se apropriarem da cultura sem defender as pautas, ou às vezes se apropriam da cultura e são contra as pautas, o que é uma grande hipocrisia, mas infelizmente muitas pessoas são assim. Então, acredito que se você buscar conhecimento, isso pode ser evitado, né? Luiz, vou pedir a palavra rapidinho, só o Jorge quer se despedir. Nós vamos ter outra prefeita aqui ao lado e ele pediu a palavra. Oi, gente, primeiro vou agradecer, viu, o convite, dizer que eu fiquei muito feliz assim, de participar dessa atividade, mas infelizmente eu vou ter que sair porque eu tenho uma outra atividade agora aqui no Ministério Público, mas desejo uma boa discussão e agradeço, parabéns mais uma vez. Fiquei muito emocionado com a sua fala da coisa, assim. Como o tempo é isso mesmo, né? O tempo ele tem as respostas, né? E se as pessoas têm que se encontrar, elas se encontram mesmo, né? É o Iroco, né? Então a gente queria tirar uma foto contigo. Gente, então, parabéns também doutora Letícia, parabéns a todos e todas, gente, vamos juntos, tá? Todos nessa mesma teia aí das tranças de Janance. Das teias, né? Mariana quer falar. Parabéns, maravilha. Já vi com mais. Maria. Só quer cara. Eu queria tirar uma dúvida sobre se vai ter alguma extensão do projeto com novos filmes na mesma pegada, no mesmo estilo. Claro, a gente pretende continuar fazendo o que a gente faz, mas isso depende muito da questão do incentivo, né? Mas a gente continua escrevendo projetos, se submetendo nos editais e a gente espera crescer cada vez mais. Eu acredito que a gente está só no início da nossa trajetória, né? A gente tem plantado muita coisa e a gente espera colher no futuro não tão distante assim. Nós mesmos também, como eu falei, a gente trabalha em muita coisa para poder se manter fazendo esse trabalho voluntário. Mas a gente espera que isso continue, que a gente possa rever vocês em outros projetos. A gente também não pretende parar com o nosso projeto de circuito de cinema. Tá? Mais alguém? Oi, gente, eu sou secretária de comunicação aqui do Ministério Público. E, assim, eu queria só parabenizar o Luiz, né, que é muito documentário, porque realmente, assim, eu como uma pessoa branca, né, eu acho isso muito interessante que esse documentário seja direcionado não só para pessoas negras, né, ou para mulheres negras, mas para que a gente que é branca, seja atuante na luta antirracista, né, que entenda essas questões, que as pessoas têm que buscar conhecimento nisso, e elas têm que saber valorizar também o que é nosso, né, o que é do Brasil, porque é uma mistura de culturas, elas têm que saber o momento certo de utilizar essas questões, saber, né, porque é a gente, está no nosso sangue, e é isso, eu queria parabenizar o Luiz. Obrigada. Não só eu, né, gente? Eu sou um eu coletivo aqui. Era pra Isabela também ter vindo, Isabela Leite, que é a diretora do filme, eu fui a produtora executiva, a gente pensou juntas, mas também tem toda uma grande equipe por trás. O nosso coletivo é formado por 8 pessoas, mulheres,
E o nosso público-alvo também é esse. Então, não é só eu, o coletivo é bem maior, e ele representa também várias comunidades daqui de São Luís. Mais alguém? Vocês que a Louise, com essa idade de 22 anos, é uma inspiração, né? Todos vocês que estão aqui. Ela exercendo o papel do protagonismo, fazendo um trabalho tão bonito, né? Publicizado aí nas redes sociais. E parabenizar pela produção. E a frase que ficou na minha cabeça, que não saiu, é bem no finalzinho do documentário, que seja tão bonita que exploda toda forma de racismo. Então aí você vê uma cena, se for congelar a cena, é cultura, é arte, né? A dança, a poesia, uma poesia, uma poesia muito bonita. Eles são brasileiros, são de... Sim, a Débora Edson Luiz de Castelo, ela é slammer, ela faz poesia marginal, já foi campeã. E enfrentamento também, né? Combate ao racismo em tempos tão hostis que a gente vê, a banalização mesmo do racismo, pessoas fazendo e sem medo nenhum, né? Porque está tudo tão exposto aí na internet, sendo gravado e exposto. E a gente vê o trabalho desse de enfrentamento, né? Trabalhando com várias temáticas, história na veia também, porque conta a história das crianças, para que a pessoa possa se apropriar mesmo do conhecimento e não usar só por usar, mas defender o uso. Por que tem uma pessoa branca usar a trança? Se ela fizer o uso correto da trança e defender, né, o transismo, com base na história, legal, ok, vai propagar, né, ainda mais a cultura do transismo. E é isso, parabenizar e dizer para vocês, alunos jovens, que assim como ela também, vocês podem ser protagonistas e virarem ser o que vocês quiserem no futuro. Não desistam, tá? Não desistam, né? Esse período de pandemia, vocês já são assim, nós todos somos sobreviventes e resistentes. O fato de vocês continuarem na escola, né? Para alguns pode parecer óbvio, mas eu imagino que é muito difícil depois dessa pandemia, essa questão do ensino remoto, agora da reforma do ensino médio. Na minha época também eu passei várias dificuldades, assim, né? A gente continua passando, né? Greves, enfim, muitas coisas, mas eu acho que a minha paixão pela história, pela educação, isso de sempre fazer parte de coletivos, de movimentos, parece que sempre me conectava com algo muito maior do que eu, e isso me trazia força e fazia com que eu continuasse, porque eu tinha essa consciência de que eu não estava sozinha e de que eu, com o coletivo, a gente poderia contribuir para o nosso próprio meio em que a gente vive, né? E é isso que a gente tem construído enquanto coletivo Explana Minha Irmã. Isso é muito satisfatório, é muito gratificante, apesar das dificuldades, né? E eu espero continuar nessa, mas saibam que vocês também podem fazer tudo, né, com essa idade. Eu, inclusive, me sentia muito mais forte e sagaz para fazer as coisas. Hoje em dia eu já estou assim, cansada, né, porque eu comecei cedo. Comecei cedo, fazia muitas coisas, hoje já estou mais cansada, mais saturada. Mas todo dia, quando eu coloco o pé no chão, vamos lá, vamos para mais um dia, né? Ver aí o que a vida tem a nos proporcionar e sempre estar pronto para as oportunidades também, né? A gente tem que ser muito esperto, muito sagaz e se preparando através dos estudos da educação. E a escola de vocês é muito boa também porque tem essa possibilidade, né, de fazer disciplinas eletivas em cinema e várias coisas diferentes. Então aproveitem também essas disciplinas, porque eu não tive, por exemplo, eu tive que ir atrás por mim mesma de todos esses conhecimentos. Mais alguém quer falar? Você vai ficar fora da série. Tá tão cansadinhos também, né? Não. Mas depois, gente, eu acho que a palavra aqui é gratidão a Luiz. Você é essa inspiração, como a professora disse. Eu acho que ela realmente é inspiração para os alunos e para todos nós. Então, jovem, apesar de ter já estar cansada, imagino que eu, que sou uma jovem de 52 anos, ela é de 22. Então, ela é uma inspiração, ela ficou muito feliz de receber aqui, espero outras oportunidades, as nossas pedagogos agradecem muito, espero que tenhamos outras oportunidades, chamando vocês, com os alunos, com as professoras, agradecendo a Letícia,
audiência que vem aqui, Dulce, Colombo, que também nos ajudaram nessa ideia, né? Uma ideia da Letícia. Certo, então fale, mas complementando só o agradecimento aqui a todos, a equipe do Ministério Público que veio aqui gravar esse evento. Então, e contar mais vezes com vocês, aqui a gente sempre tem palestras, né, Colombo, eventos ali no Centro Cultural, e sempre poder contar com vocês, as discussões aqui sempre são boas, e é sempre bom ver a casa cheia de alunos para partilhar isso. Então, é só agradecer a todos e parabenizar mais uma vez você por esse projeto de eu vou passar a palavra para a Dulce. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, Letícia, se quiser falar para encerrar, as professoras, eu acho que não vou nem precisar de Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês todos aqui, casa cheia, né? Sala cheia, isso é interessante. Eu me chamo Dulce Serra, eu trabalho aqui no Centro Cultural, sou administradora do Centro Cultural. Eu trabalho juntamente com Colombo e cineasta também. E agradecer e dizer que o Centro Cultural foi inaugurado em 2019. Desde então a gente tem uma agenda cheia aqui de eventos, seminários, palestras, oficinas. Tivemos uma paralisação por conta da pandemia. Graças a Deus a gente está voltando. E esse mês de março foi super interessante para todos nós aqui, né? Porque a gente debateu assuntos interessantes, né? Questão relacionada à mulher. E para a gente, o que eu achei muito interessante é que o Ministério Público, através da Escola Superior do Centro Cultural, a gente está debatendo assuntos que para a gente é muito caro, que é a questão do racismo, da discriminação racial, e esse tema veio agora, no mês de maio, e que geralmente, muitas das vezes, vem só no mês de novembro, né, na consciência negra, e eu acho que essas coisas você tem que debater realmente todo dia, toda hora. E queria também agradecer o comentário, Luiz, achei muito interessante, eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa dessa visibilidade. E para nós que somos mulheres, essa coisa da estética é muito forte mesmo. E eu venho de uma geração igual à geração da Esther Sampaio, e que na época a gente ia para os salões e tinha realmente uns produtos muito fortes e que a gente ficava ali porque a gente queria ficar bonita. E o nosso padrão, que já foi discutido aqui, é o padrão eurocêntrico, onde é a pele clara, onde é o cabelo liso, e isso é o padrão, e você passa a vida toda achando que você só é bonito se você se encaixar nesse padrão. Então, se você não se encaixa, você não é bonito, e isso tudo é construído, sabe? Isso é construído, por isso que se chama também de o racismo estrutural, porque ele não nasce de uma hora para outra, né? Isso tudo é pensar. E quando se trata de estética, é muito mais sério também, porque é aquela coisa de você se sentir bem ou não. Se você está com uma autoestima boa, você luta. Se você não está com essa autoestima boa, é até difícil. Então, essa estética, o racismo estético é muito forte, né? E a gente tem vários racismos, né? A gente tem um racismo estético, a gente tem um racismo que é de entretenimento, né? As piadinhas de mau gosto, negro, o cabelo é ruim. E só completando, né, a tabela aqui do professor, o professor não está mais, onde disse, vocês já não ouviram falar sobre isso? E eu me lembro que quando eu entrei aqui no Ministério Público, eu vi. E é um racismo velado, porque não veio abertamente para mim, e a gente fica até assim, poxa, será que isso é racismo? Porque a coisa é tão velada que você não pode nem de repente dizer que é racismo. Mas eu sofri racismo porque uma pessoa para mim chegou e disse assim, tua mãe é costureira? Ou seja, para eu andar arrumada, sendo negra, minha mãe tinha que ser costureira. Então isso é o racismo e a gente precisa estar atento. E uma outra coisa interessante é a Djamila Ribeiro, ela fala assim, você não tem que ser só dizer que você não é racista, você tem que ser antirracista, né? Então você tem que lutar. E essa luta não é luta só de negros e de negras, é luta de todos, tá? Luta de todos para todos.
Por quê? Porque a gente quer uma sociedade melhor, entendeu? Não só para pretos. A gente quer uma sociedade melhor para todos. E quando você vem com o seu filme, isso é interessante, porque isso é uma questão de visibilidade, de dar essa visibilidade para nós, mulheres pretas, que essa coisa da estética do cabelo é muito forte. E o interessante de toda a trança, que você fala aí, eu me voltei ao tempo e eu digo, gente, é isso mesmo, a trança é carinho, sabe? Quando você trança uma outra mulher, você está fazendo um carinho ali, é um carinho, levantando essa mulher. E eu acho que tem muito a ver com a questão da sororidade, a questão da trança, do trançado. Eu me tranço, hoje eu vou lá na ilhinha com a Jeane, e ela faz as tranças belíssimas. E é isso, eu queria só agradecer e dizer que é por aí mesmo, a questão da visibilidade, você olhar mais negros nesses espaços de poder, esses espaços de conhecimento. Tá? Essa é a sua. Só para decidir, parabenizar mais uma vez a Luíse, não só pela película, que ficou, não, como eu já falei, não só pelo tema, mas ficou muito bem produzida. Parabenizar não só pela película, mas também pelo coletivo. É importante ser resistência, não se canse, você é muito jovem para isso. Parabenizar os alunos, os professores por estarem aqui, estarem interessados. E parabenizar a escola por trazer o tema, por trazer a discussão, por trazer a comunidade. E agradecer o convite de estar aqui, de parar um pouquinho na loucura do dia a dia para assistir, refletir e participar. E esperançar de estar aqui com jovens, ver a nossa produtora aqui tão jovem, com inspiradoras, e ver jovens interessados. Eu queria agradecer. E convidar a gente a fazer uma foto final. Obrigada. Os alunos, inclusive, porque daqui a pouco o Luiz vai ser muito famosa aí. A gente, todo mundo vai ter essa foto de olha, eu tirei, quando eu tava no início da carreira, a maneira de pegar os prêmios internacionais. Mas eu quero foto aqui pra. Vamos ficar de pé. Olha, acho que fica melhor, né? A nossa listinha de frequência está seguindo, né? Não quer dizer que vai ter lanche depois. Pode ter lanche depois, né? Eu quero ver qual foi. São coisas de dentro. Pra cá aí, 1, 2, 3. Fiquei por na rua. Onde é? Faz uma do celular aqui não. Marca no Instagram. Então,